Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Casa do Choro, nosso programa que se propõe a traçar um panorama atual do choro, gênero musical surgido lá no século XIX e que atravessa o século XXI em plena forma, vivinho da Silva, renovado a cada novo choro que é composto, arranjado, gravado, ensinado, passado adiante. Atividades que fazem parte do dia a dia do personagem tema dessa edição do programa. Um chorão que completou 60 anos no último dia 26 de abril de 2017. Estou falando de Maurício Carrilho, violonista, arranjador e compositor dos mais inspirados e produtivos, que vem contribuindo em larga escala para a renovação do choro, formando novas gerações de músicos e alargando o repertório do gênero. Na sua bagagem, ele traz não só os ensinamentos dos mais velhos, com quem foi às primeiras rodas de choro, mas também a prática nos bares e quintais de subúrbio, muito estudo dos fundamentos musicais e um olhar atento para os múltiplos caminhos que o choro pode percorrer nas suas mãos. E aí vale compor a moda dos grandes mestres, como ele fez, por exemplo, numa série em homenagem ao Moacir Santos, fazer choro em compasso ímpar, ou então escrever para grande orquestra, que é o caso desse primeiro número musical do nosso repertório, que a gente vai ouvir numa gravação da Rádio France, com a Orquestra Nacional da França, regida pelo maestro Kurt Masur, tendo como solista o nosso Yamandu Costa. Vamos ouvir o segundo movimento, chamado Madrugada, da Suíte para violão de 7 cordas e orquestra, composta por Maurício Carrilho, em 2005.
Ouvimos nessa gravação de 2007, realizada em Paris, com a Orquestra Nacional da França, com regência de Kurt Masur e solo do violonista gaúcho Yamandu Costa, Madrugada, segundo movimento da suíte para violão de 7 cordas e orquestra. Composição de Maurício Carrilho, que tem a particularidade de ser uma peça popular escrita no formato de música de concerto, bem na linha de um dos mestres dele, o grande Radamés Inátali. Basta lembrar que é de Radamés a suíte Retratos, que marcou o início da Camerata Carioca, conjunto de jovens chorões, que fez parte do início profissional de Maurício, como músico de choro, lá na segunda metade dos anos 70. Antes de Radamés, outra figura fundamental no caminho dele foi o violonista e compositor pernambucano Jaime Florence, o Meira, de quem Maurício foi aluno a partir dos 12 anos, no fim da década de 60. Nada mais natural que o mestre fosse o homenageado no primeiro choro composto por Maurício Carrilho, ainda nos anos 70. Choro chamado Prumeira, que a gente ouve agora em arranjo de Pedro Paes com a Furiosa Portátil. Homenageado desse choro de Maurício Carrilho que a gente acabou de ouvir, o grande Meira ensinou a Maurício não só o violão, mas também a própria prática do choro, levando o aprendiz com ele para tudo quanto era roda e sarau que houvesse por aí. Outros alunos importantes que passaram pelas mãos de Meira, como Baden Powell e Rafael Rabelo, percorreram o mesmo circuito com o mestre e, como se sabe, deu no que deu. E assim, não é de se espantar que dali a algum tempo,
Maurício estivesse à frente, por exemplo, da Escola Portátil de Música, a EPM, criada no ano 2000 justamente para passar adiante essa prática do choro. Aliás, a Furiosa Portátil, que a gente acabou de ouvir, é um dos frutos dessa iniciativa formada por professores e alunos da EPM. Junto com Maurício, na criação dessa escola, participaram outros chorões, como, por exemplo, a cavaquinista Luciana Rabelo, parceira dele em conjuntos como os Carioquinhas e a Camerata Carioca e tantas outras empreitadas. Entre elas, a gravadora, que eles criaram em 1999, a Acari Records, dedicada ao choro. Pois foi pela Acari que saiu no ano 2000 o CD Maurício Carrilho, primeiro disco solo do nosso personagem, todo com composições dele, como essa que a gente ouve agora. Com vocês, Choro Cubano. Além do Choro Cubano, que a gente acabou de ouvir, o disco de estreia de Maurício Carrilho traz outros exemplares dessa primeira safra de choros do Maurício compositor. Faceta que veio, de certa maneira, depois de muita estrada, ou melhor, depois de mais ou menos 2 décadas acompanhando artistas importantes e escrevendo arranjo para tantos outros. Outra marca do repertório desse primeiro disco são as homenagens aos amigos, como os choros Proveta na Madrugada, Serenata pro Pilger, Lulu Espinafrando e Tio Tamiro. Essa última dedicada a Altamiro Carrilho, que além de grande flautista foi também o tio famoso de Maurício e primeiro chorão com quem ele teve um contato mais próximo. Altamiro era um dos irmãos mais velhos do pai de Maurício, Álvaro Carrilho, que
que ganhou a vida como farmacêutico e nas horas vagas era flautista amador e músico de tantas rodas de choro que rolavam na casa dos Carrilho, primeiro na Penha, depois em Acari, ou em outros tantos quintais de subúrbio. Pois, como era de se esperar, seu Álvaro também viraria choro na inspiração do filho músico, que dedicou ao pai uma das faixas do seu segundo álbum, feito em 2004, com uma sonoridade que é uma das marcas do Maurício Arranjador, com sua escrita polifônica popular para flauta, clarinete, clarone e base. Esse segundo disco de Maurício Carrilho recebeu o nome de Sexteto Mais Dois, e o choro que a gente vai ouvir é Carrilho Assoviando.
Você está ouvindo Casa do Choro. Depois de 2 discos lançados, outros tantos arranjados, uma gravadora criada e a escola portátil de música em plena atividade, 2007 veio com novos desafios para Maurício Carrilho. Além da suíte para orquestra e violão de 7 cordas apresentada na França e que a gente ouviu na abertura desse programa, veio mais um disco de carreira. Só que nesse, Maurício resolveu fazer diferente. No lugar de choros feitos no tradicional compasso 2x4, o repertório trouxe uma leva de choros feitos em compasso ímpar. O disco recebeu o nome de Choro Ímpar e é tema do comentário do meu companheiro no roteiro desse programa. Com a palavra, o violonista e arranjador Paulo Aragão. É isso, Pepe. Essa história do choro ímpar é o seguinte: o compasso, o tempo, né, consagrado do choro é o 2x4, é o que a gente está habituado a ouvir, né, no choro, no samba e tal. Há muito tempo que se faz experiências, né, tentando trocar essa métrica, né? Então, a gente, já desde o tempo, sei lá, o Radamés é um cara que fez várias experiências de choro que usava o que a gente chama desses compassos alternados, né? Então, o Radamés tem, inclusive, em peças de concerto, né? Tem choros que tem compassos em 5, em 3 e compassos alternados, alternando um 2x4 mais 3x8, né? O Cristóvão Bastos, há alguns anos, fez uma experiência, que posso estar enganado, mas talvez tenha sido a primeira, de fazer um choro em 3x4, né, que é um choro tocado normalmente, tocado como se fosse em 3x4, com a levada normal, sem ser uma coisa assim, tudo escrito, prevista, como era na música de concerto, nas experiências que esses compositores clássicos fizeram anteriormente, né? Então esse choro do Cristóvão se chama Os Três Chorões, é um choro muito legal, e um choro que influenciou muito o Maurício, assumidamente, né? E o Maurício, eu acho que foi numa profundidade que ainda não se tinha nesse caminho, a ponto de se tocar choros em 5, polcas em 7, em todos esses compassos, tocar normalmente, tocar com levada, tocar como se estivesse tocando numa roda de choro, né? E rolando todas as belezas das variações de texturas do regional, normalmente, como se fosse o compasso que é o mais habitual, é o 2x4. Então, nessa próxima faixa que a gente vai ouvir, isso vem bem claro, porque a gente vai ouvir que rola uma senhora batucada na base, violão, cavaquinho, piano, né? Como se todo mundo estivesse tocando normalmente. Essa eu acho que é a grande contribuição desse disco e desse trabalho do Maurício. E a propósito dessa experiência que ele fez com o choro ímpar, né, tem uma entrevista curiosa que ele deu à Folha de São Paulo na ocasião do lançamento desse disco, em que ele diz uma frase curiosa, que é assim: eu descobri que compasso é que nem tijolo. Para ilustrar isso tudo, vamos ouvir então de Maurício Carrilho, Seu Cristóvão.
Ouvimos Seu Cristóvão, composição de Maurício Carrilho dedicada ao compositor e arranjador Cristóvão Bastos, que aliás é o pianista da gravação que a gente acabou de ouvir e de todas as outras faixas do disco Choro Ímpar. No próximo número do nosso programa, que também faz parte desse CD, Cristóvão divide a gravação com Marcos Tadeu dos Santos no pandeiro e Nailor Proveta no sax alto. Outra composição de Maurício Carrilho em compasso ímpar que a gente traz no nosso repertório e que é dedicada a Paulo César Pinheiro. Vamos ouvir Afrochoro.
Depois de algumas composições na década de 70, Maurício Carrilho começou a compor pra valer nos anos 90, como uma continuação natural da atividade de arranjador, que vinha a todo vapor e que, sem ele saber, já era uma espécie de preparação para o compositor que estava para surgir. E então, abriu-se a torneira para não parar nunca mais. É complicado saber a quantas anda o tamanho dessa obra hoje, mas dá para se ter uma ideia da ordem de grandeza pelos anuários do choro que ele se dispôs a fazer em 2005, 2009 e 2013, com a proposta de abastecer a escola portátil com um repertório de choros inéditos. O desafio era compor uma música por dia, mas no fim das contas ele foi além dos 365 dias regulamentares, totalizando só nesses 3 anos 1.219 composições, além das outras tantas que estão sendo compostas nesse ano de 2017, no 4º anuário. Pois foi dessa produção que saiu outra Senhora Empreitada fonográfica encabeçada por Maurício Carrilho e que vem sendo feita desde 2013. A série de CDs 8Com, na qual Maurício já gravou até aqui 8 discos, cada um com 8 inéditas de sua autoria. O detalhe didático da série é que cada CD traz, além dos 8 choros gravados, outras faixas só com as bases desses mesmos choros para os solistas que quiserem praticar. E é dessa leva de discos a próxima música que chega aqui na Casa do Choro. Com o flautista Toninho Carrasqueira e o clarinetista Nailor Proveta, Maurício Carrilho interpreta de sua autoria Conectado.
Outro personagem fundamental na trajetória de Maurício Carrilho é o poeta, letrista e compositor Paulo César Pinheiro, que entre o fim dos anos 80 e o início dos 90 convocou o músico para diversificar a atividade intensa que ele já vinha tendo como violonista e arranjador, e disse assim: "Você não tem o direito de não compor." Não à toa, o próprio Paulinho Pinheiro se tornaria o parceiro mais constante na obra de Maurício, com quem divide dezenas de composições, entre elas Baticum, São Jorge Guerreiro, Baile no Bola e o Samba Choro, que a gente selecionou para encerrar o repertório dessa nossa homenagem aos 60 anos de Maurício Carrilho. Dele com Paulo César Pinheiro, vamos ouvir na voz de Mônica Salmazo, em gravação de 2004, Cabrochinha. Cabrochinha, venha ver quem chegou. Chegou no bico do sapato, seu mulato flanzou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. Dei sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Ô cabrochinha, venha ver quem chegou. Chegou no bico do sapato, seu mulato flanzou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. Dei sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Mas s'il vous plaît, ô monsieur garçom, leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour. Ô cabrochinha, venha ver quem chegou. Chegou no bico do sapato, seu mulato flanzou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. Dei sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Mas s'il vous plaît, ô monsieur garçom, leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour. Garçom, leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour, l'amour toujours. E com essa interpretação da cantora Mônica Salmazo para o samba Cabrochinha, chega ao fim nosso programa em homenagem ao agora sessentão Maurício Carrilho. Nossos vivas a ele e obrigados a você, ouvinte, pela audiência. Voltamos em junho com um panorama atual do choro pelo mundo. Casa do Choro.
Trabalhos técnicos, Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção, Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.